Olá, tudo bom? Sejam bem-vindas ou bem-vindos ao meu podcast. Dá para acreditar nisso? Eu já tinha esse plano há algum tempo e eu não queria terminar 2023 sem começar o meu plano, porque a gente pensa, a gente executa, sabem? Então sejam bem-vindos ao meu monocast hoje, mas teremos convidados e convidadas em alguns podcasts e o cenário vai mudando de tempo em tempo. Eu queria mesmo fazer essa abertura com vocês, explicar-vos o conceito todo, porque é algo que eu prego muito. Eu sou melhor a cada dia, sabe? Eu saí de ser uma pessoa com complexo de inferioridade, com muitas mazelas, para a mulher que eu sou hoje, bem autoconfiante, porque assim, vamos concordar, esses caracóis assim, maquiada, como eu estou, com adereços, até lindo, como diz uma das minhas afilhadas, mas não é para poucos, sabe? Então, foi uma construção. Eu saí de uma mulher com muitos complexos, com muitos problemas emocionais, para a mulher que eu sou hoje, bem autoconfiante. E não pensam que essa mulher nasceu da noite por dia. E ao longo desse processo, eu passei por muita coisa mesmo. Então, melhor versão podcast. Vamos conversar, é mesmo um podcast, eu vou conversar com vocês. Para começar, eu vim de uma família e vou já começar, não era isso que eu agendei, mas é isso que o Senhor está a me tocar e é isso que eu vou falar aqui, porque afinal é um podcast e será tudo muito espontâneo porque é abertura. Eu vim de uma família que tinha o meu pai, a minha mãe, um irmão de criação, que era um irmão da minha mãe que ela criava. Tem o meu irmão mais velho, que vive, a minha irmã mais velha, que vive, e o meu irmão que eu sigo, que já faleceu, e eu. O meu pai, a minha mãe, ela veio de uma família, ela passou por alguns problemas. Sendo assim, e esse podcast vai ficar longo. Então, ela veio de uma família bem humilde e ela não morou com a sua mãe. Ela foi entregue no seu pai e na sua madrasta para ser criada. E não passou coisas muito boas. Ela passou muita necessidade, passou muita humilhação, algumas vezes. E ela conta, quando ela estava em vida, que havia momentos que ela tinha que colher roupas íntimas na rua para ter que vestir. Foi mesmo isso que a minha mãe viveu. Ter que colher roupas íntimas na rua para poder vestir. Essa é a história da minha mãe. E ela conta isso com muito orgulho. Então, a minha mãe viveu isso. E ela conheceu meu pai, um homem que a demonstrou amor e começou a ajudar financeiramente, e eles se apaixonaram. Eles tiveram uma certa diferença de idade, mas meu pai era muito, muito, muito atencioso mesmo com a minha mãe. Ele era muito carinhoso. E há coisas que eu não vou contar aqui, só lembrando, porque eu vou guardar para o livro 3 Mulheres, 3 Histórias. Então, a minha mãe conheceu meu pai e meu pai dava tudo de bom e melhor. Eles tiveram o primeiro filho, a primeira filha não foi fácil, foi uma gestação difícil, mas depois de 1 ou 2 anos daquela bebê, acabou vindo a óbito. Então, por quê? Porque ela bebeu petróleo. E para minha mãe não foi fácil, porque era uma filha muito desejada, era uma menina, veio a óbito. Depois de um tempo tiveram meu irmão, que vive, ele é um pastor, meu best. Depois de um tempo tiveram a minha irmã também, que é a minha best das best. Depois de mais um tempo tiveram meu irmão, que já é falecido. E depois tiveram eu, com algumas dificuldades, e um dia vou contar a verdadeira história de como é que foi realmente. Então tiveram-me, e
Não foi uma gestação fácil. Logo que a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, começaram as complicações, era uma gravidez de risco. E algumas pessoas aconselharam a minha mãe a aborta, algumas pessoas aconselharam a minha mãe a... Porque eu não posso falar essa palavra aqui, porque senão vocês já sabem as regras da comunidade. Então, aconselharam a minha mãe a fazer isso porque era uma gravidez de risco. Aquilo era ou a minha mãe vivia ou eu vivia. A minha mãe tinha que decidir entre nós as duas. E o meu pai disse, não, nós podemos ter outras filhas, é melhor sair e passear. Não sabiam que seria a última, que seria esse ser humano incrível que eu sou. Eu falo isso com algumas coisas, mas essas coisas tiveram alguns efeitos em mim na idade adulta. Então... esse podcast será bom, só o primeiro tá assim. Então, depois disso, depois dessa história, a minha mãe começou a procurar ajuda. E a amiga dela, ela era católica, a amiga dela levou num pastor protestante. E esse pastor protestante orou e disse que seria uma menina que vai nascer. Depois, não é disso, encontrou um doutor, que também já não é doutor Mantuta, quem na cidade sabe, que disse, não, ela pode nascer e pode nascer sim. A gravidez progrediu e eu nasci em casa, como Azaf, eu nasci em casa e eu nasci, até tem um sinal aqui, dá para sentir, para quem consegue pegar. E porque eu estava para cair, a doutora estava com unhas longas ao pegar e manchou. Eu fiquei muito tempo com esse sinal e nasci uma menina bem escura, com lábio vermelho, textuda, fazia muito bullying também. E eu fui crescendo, conhecimento em graça. Eu era uma criança muito inteligente. By the way. Era uma criança muito inteligente. E como era uma criança muito inteligente, todo mundo queria ficar comigo, todo mundo queria conversar comigo, a minha vida estava super bem. E no meio de tudo isso, começaram as necessidades. Começamos a passar por necessidades familiares. Não foi fácil, mas pronto. Depois, no meio de tudo isso, começamos houve uma situação, alguns chamam espiritual, outras físicas. Não vem ao meu caso contar aqui realmente o que aconteceu, porque uns dizem que é coisa espiritual, acusaram certas pessoas que são culpadas, que venderam as pessoas e por aí vai. Eu não sei, eu não estava lá, não presenciei, então não tenho propriedade para falar nisso. Mas no meio de tudo isso, eu perdi o meu irmão, porque a minha mãe, no meio desse percurso tudo, ela criou muita gente. A minha mãe criou muita gente mesmo. Muita gente passou pela minha casa. Muita gente foi ajudada pela minha mãe, familiares e não só. A minha mãe era boa com isso. E um desses familiares, que era mesmo um irmão que eu não sabia, na verdade, eu só descobri quando eu tinha, acho que 10 anos, 9 anos, que ele não era o meu irmão, que ele era irmão da minha mãe, que a minha mãe criava. De tão bem que a minha mãe tratava ele e de tão alto amor que eu tinha com ele, porque ele era o irmão que eu mais amava de todos, porque ele me tratava super bem. Então eu descobri que ele não era meu irmão. Como é que eu descobri? Eu estava na mesa da minha casa, por baixo da mesa a brincar. Minha mãe estava a conversar com umas amigas, ela não sabia que eu estava aí. Eu estava a brincar e depois acabei adormecendo embaixo da mesa. Criança. E a minha mãe veio a visita, ficaram a conversar e tal. Minha mãe falava da mãe do meu irmão, que é na verdade a madrasta da minha mãe. E tipo, eu comecei a chorar, minha mãe viu que eu estava embaixo da mesa, disse, a chorar por quê? Eu disse, ele não é meu irmão. Ela disse, não, você não sabe, contou, papapá. Foi na paz do Senhor. Indo na paz do Senhor, o meu irmão que não é meu irmão, depois de algum tempo, eu já com 10 anos, todo mundo da minha casa ficou doente. Todo mundo, literalmente todo mundo da minha casa ficou doente. Salvo os meus pais, todos os filhos ficaram doentes. E nessa doença eu perdi o meu primeiro irmão um dia. E foi um big problema. Depois de perder o meu irmão,
Depois de perder o meu irmão, ai, Jesus. Eu estou a rir para não ficar emocionada. Depois de perder o meu irmão, no dia seguinte, eu perco outro irmão. Yeah. Eu perco outro irmão. E um estava em coma. E a minha irmã também estava doente. E eu estava doente. E as pessoas não queriam contar para minha mãe, porque ela só sabia que perdeu um filho, não sabia do outro, porque eles estavam em salas diferentes, as outras pessoas estavam a ajudar a minha mãe a cuidar, porque éramos todos, tipo, era meu irmão de criação, meu irmão mais velho, a minha irmã, o outro meu irmão e eu. Eram 5 crianças, as pessoas ajudavam a minha mãe, estavam ajudando naquele momento algumas amigas. Não queriam, tipo, um morreu às 23, acho que o outro morreu às 3 da manhã, uma coisa assim. Não queriam dizer na minha mãe. E disseram assim, olha, na hora do fúnebre vamos trazer os dois corpos e ela vai lidar com isso. E alguém do boa fé disse, não vamos fazer isso, ela vai ficar de rastro. Então contaram para ela. Foi um choque traumático para a minha mãe. Teve que lidar com isso, passou por esse processo e ela não podia contar no meu outro irmão que também estava em cuidados intensivos na UTI. Estava na UTI. Então, ela teve que fingir que o meu irmão estava tudo bem. E lá foi, ela passou por isso. E foi um boom na cidade. Começaram a ouvir bocas porque venderam, porque papa, porque coisas do outro lado, coisas... Foi uma coisa muito pesada. Foi muito pesada para mim, foi muito pesada para os meus irmãos. E nós passamos por isso. Depois disso, tiraram meu irmão daquele lugar, levaram para outro lugar para fazer, começaram a fazer tratamentos. E naquele lugar meu irmão começou a melhorar, mas nós não podíamos dizer ao meu irmão que ele tinha perdido o outro também. E meu irmão comprava algumas coisas, não, vou guardar isso, porque o meu irmão, o nome do meu irmão era Pedro, mas chamavam de Petruca, em casa. Vou guardar isso pro Petruca, vou guardar isso pro Petruca, deixa isso pro Petruca, não sei o que. E nós ficamos lá, tipo, como vamos dizer para esse jovem que Petruca já não existe? Mas fomos, passaram-se meses até ele melhorar. Quando ele já estava melhor, nós contamos nele que o Petru também foi. E foi um choque, mas nós lidamos com isso. E eu admiro muito a minha mãe, mesmo ela já não estando viva, vamos chegar aí, porque ela foi forte, ela perdeu filhos e ela se manteve forte para cuidar de nós. Outras mães ficariam de rastros, mas a minha mãe, eu tenho muito isso da minha mãe, ela engoliu o choro, ela se concentrou para poder dar o melhor para nós, que ainda estávamos. E isso é o que eu admiro muito na minha mãe, literalmente eu admiro muito isso nela. E ela deu o seu melhor. E lá fomos, meus irmãos recuperaram, voltamos. E alguns meses depois de tudo, meu pai também passa do aí. No ano seguinte, em outubro. Meus irmãos foram em setembro, se não me engano, meu pai foi em outubro do outro ano. E não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Ele passa pro outro lado. E meu pai era a única pessoa que trabalhava, porque a minha mãe empreendia. Minha mãe empreendia e esse tempo todo o negócio dele estava parado por causa que ele tinha que cuidar do meu irmão que estava a se recuperar. E meu pai passou pro outro lado e começou a ir mesmo, vai bang. Eram necessidades, a gente passou muitas necessidades que vocês não têm noção. Foram muitas necessidades, literalmente. E eu estou agora a apontar aqui, eu vou dividir esse pod em partes. Eu vou apontar aqui agora, agora eu só vou falar da minha infância. Depois vou falar da minha adolescência. Depois vou falar da minha idade adulta. Depois vou falar de como conheci meu esposo. E eu acho que isso vai falar e dos meus filhos. Então serão... Depois disso é que eu vou começar realmente a ir entrando num
podcast Melhor Versão. Vamos ir falando sobre melhores versões e vou trazendo convidados. Então é isso aí, já dividi. Mas é assim, eu não vou fazer uma sequência literalmente, eu acredito que vai ficar mais fácil assim. Não vou fazer uma sequência porque, né, na verdade, pode ser cansativo. Ou o que é que vocês acham? Eu faço uma consequência da minha história? Porque esse é um podcast, né? É algo bem real assim, sem filtros, sem nada. Então, eu acredito que eu vou mandar a parte número 2. Onde eu estava? Não, eu vou ir passando por essas fases e depois vamos ver como é que vai dar. Se vai ficar um podcast, porque eu estou a gravar com o celular e pode não ter espaço, né? Então, pode não ter espaço. Então, na minha infância, depois de meu pai passar para o outro lado, começamos a passar verdadeiras necessidades. Tipo, literalmente começou o Bungla Bank. Começamos a vender algumas coisas que nós tínhamos em casa. Tinha momentos que nós não tínhamos pão para comer e tinha farinha, porque meu pai, como era polícia, uns 6 meses depois dele passar para o outro lado, porque não posso falar aqui o termo, 6 meses depois dele passar para o outro lado, pagaram ainda 6 meses e aquele dinheiro nós conseguimos resolver algumas coisas de casa e comprar alguma reserva. Então, depois de passar os 6 meses, deram mais alguma coisinha e congelaram tudo. Começaram mesmo o Bungla Bank. Quando começou o Bungla Bank de verdade, as verdadeiras necessidades que nós começamos a passar, há momentos que temos que fazer pão. Tínhamos que fazer pão. E só para lembrar que na infância meus irmãos já vendiam pão, de tantas necessidades que nós passamos na infância. Conseguimos melhorar a coisa. Chegamos nessa fase, meu pai passa para o outro lado e começou as necessidades. E o meu irmão não trabalhava, ele tinha feito teste para entrar para um dos serviços públicos e depois do meu pai passar para o outro lado conseguiu. Depois dele conseguir, ele começou a trabalhar, mas ele trabalhou 2 anos sem salários, então nós não tínhamos salário. E a minha mãe começou a vender algumas coisas que nós tínhamos em casa aqui para podermos nos virar, para não passarmos tantas dificuldades assim. Então, depois disso, depois da minha mãe fazer essas coisas, começamos a tentar nos virar. A minha mãe lutou tratar um documento que é para receber uma merrequitazita das viúvas dos polícias. Acho que ela recebia, acho que eram 17 mil kwanzas por mês. Depois de muito trabalho. Lutou para mim também, porque eu era menor de idade, mas não deu certo. Então aquele dinheiro nos ajudava e fomos. A minha mãe começou a fazer negócio, porque a minha mãe já fazia negócio, na verdade. A minha mãe foi a primeira mulher Kingla de Cabinda, ela trocava notas. Trocar Kingla é tipo comprar e revender moedas de diversos países. Ela fazia isso, foi a primeira mulher Kingla, já foi entrevistada. A minha mãe fazia negócios, trazia as roupas e arcas, geleiras da Namíbia para Angola. A minha mãe foi a primeira mulher a trazer arcas, geleiras e máquinas de lavar para vender em caminho. Eu até não entendo como é que minha mãe não foi mesmo só rica, era mesmo só falta de visão. Porque eu, quando penso nessas cenas, eu fico tipo, minha mãe, por que ela não foi só rica? Porque ela tinha tudo para ser rica. Mas vamos deixar passar esse lado. Estão a gostar da história? Então tá, a minha mãe fez isso. E a gente começou a se virar. Depois eu passei. Tive que mudar o tipo de câmera porque o meu telefone já não tinha espaço e tinha que meter também ela a carregar. E também tive que mudar de posição por conta disso, porque senão não ia conseguir terminar de contar a minha história linda. Então, voltando como eu estava a falar, começamos a passar muitas necessidades. Depois de começarmos a passar muitas necessidades, eu já estava no colégio, certo? Estava no colégio. Então comecei a estudar no colégio e foi bom. Uma boa experiência. Só que os meus pais, achando que me colocassem, ou me colocando no colégio, ou não me tirando. Eu já estava no colégio quando meu pai faleceu, então não me tirando do colégio,
seria a melhor opção. Só que no colégio as pessoas têm um nível de vida aqui. E os meus pais pagavam a escola, mas eles não tinham condições de me dar aquele nível que, ok, estudas no colégio, mas o calçado, a roupa, o celular, os lanches, quem vai pagar? Eu estava no colégio, tinha acesso a uma boa educação, mas eu comecei a sofrer bullying porque eu não tinha aquilo que as minhas professoras, a maior parte das pessoas tinha, na verdade. E isso para mim foi algo que começou mesmo já a afetar. As minhas amigas eram todas, tinham roupas de marca e todas tinham cabelo liso. Começou o primeiro bungle da minha vida. Eu era crespa. E a minha mãe, para facilitar as minhas coisas, a minha linda vida, ela fazia-me 2 puxinhos, literalmente com caracol assim. Hoje eu já gosto disso e já me sinto super linda, mas na época, esquece. Adolescência, esquece. A minha mãe, vem aqui, vamos fazer puxinhos. Meus colegas me chamavam de puxinha. Puxinha, 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 puxinha. Todo mundo chamava-me de puxinha, literalmente. Tem até um colega que uma vez tipo, me tapou uma chapada bem dada. E eu não podia devolver porque eu cresci na igreja. E na igreja ensinam que deve-se dar a outra face. Quando alguém te dá, você não dá. Mas se fosse hoje, eu tipo, avisaria no meu filho, tipo... A gente deixou isso passar. E isso começou a afetar. Mesmo depois de deslizar cabelo, e eu deslizei cabelo, foi como meu irmão mais velho já estava a se casar depois de algum tempo. Eu sempre naquele colégio. Meu mais velho estava a se casar e eu seria dama. Então eu aproveitei aquela oportunidade para deslizar o cabelo, porque eu estava numa outra província e estava tudo pago para as damas. E eu podia deslizar e voltei a me sentir plena, mas ainda faltava algo no meu coração, tipo, eu não me sentia 100% plena, e por isso que eu chamo muitas, e eu tenho um grupo de oração plenas, por causa disso, porque hoje eu sou plena, e eu quero que uma parte das mulheres sejam plenas mesmo. Então lá fui eu, nos meus visitos com peso, mas eu sofria bullying. Ah, Jesus, meu Deus, eu sofria bullying. Dá pra acreditar nisso? Ah, e há palavras que eu não sei se eu posso falar aqui por causa do cancelamento dessa plataforma. Mas vamos. E lá fui eu, vivendo essa vida pesada. Só que depois de um tempo, já com meus 19 anos, na verdade antes disso, todo mundo estava na vibe de estudar fora, eu pedi para estudar fora, minha irmã fez tripa coração, minha irmã já trabalhava, fez de tudo para conseguir mandar fora, lá fora fui, mas só que estava prestes a entrar na faculdade, faltavam alguns documentos, eu voltei em Angola para tratar, eu em Luanda, mas eu não conseguia falar com a minha mãe. Não conseguia me conectar com a minha mãe, ela não podia falar muito tempo ao telefone, porque a mamãe está doente, eu achava estranho, mamãe está doente, ok, mas não pode falar tanto tempo comigo, porque eu não posso falar muito tempo ao telefone, eu fico cansada e não sei o quê. Ok, em Luanda, eu comecei a planejar tudo para voltar para Cabinda. Nesse período, um dos meus amores de infância, que por acaso era meu boyfriend na época, meu namorado, passed away. Vai para o outro lado. Jesus, sério, foi duro. Eu já estava planejando ir para Cabinda, então fui para Cabinda, passei para o enterro e vi minha mãe dizer que estava. Eu disse, eu não vou mais para fora, eu vou ficar, vou cuidar da minha mãe, vou ajudá-la. Fiquei com a minha mãe, foi a melhor decisão que eu tomei para a minha vida. Eu vim, acho que em outubro, participei, acho que ele passou para o outro lado, 9 de outubro, foi depois do aniversário. Eu vim, passei tudo, decidi ficar com a minha mãe insistiu que meus irmãos me colocassem na faculdade, porque eu já estava a ficar em Angola, não podia mais ficar sem estudar. E em abril, dia 16 de abril, a minha mãe passa por outro lado também. Foi um choque. Eu já estava na faculdade, algumas pessoas me aconselharam a voltar, meus tios, porque vai voltar, não sei o que. Eu disse, eu vou voltar, já estou aqui a estudar, vou ficar. Foi a melhor decisão, porque depois veio a crise e todo mundo teve que voltar e eu já estava mesmo aqui.
continuei meus estudos. Fiquei, aí eu comecei a me acostumar com uma nova realidade, que é morar com a minha irmã e com o meu cunhado. A minha irmã é um ser humano incrível. Não sei, para mim, a melhor coisa que meus pais fizeram foi me dar ela como irmã. Só que eu e meu cunhado temos personalidades similares. Meu cunhado é incrível, uma pessoa incrível. Ele é muito atencioso, é muito carinhoso, mas tivemos alguns choques, literalmente, porque eu tenho temperamento forte, ele tem temperamento forte. A minha irmã, que é pacífica, lá no meio de tudo. Não foi fácil. Eu já tinha muitos problemas na escola. Lá entrei para a faculdade, mas mesmo na faculdade, meus irmãos começaram a pagar o princípio, mas depois também veio a crise, já não conseguiam pagar e eu comecei a trabalhar para pagar a minha faculdade. E o meu salário, imagina, eu ganhava 33 mil, não, eu ganhava 40 mil e eu pagava 33 mil na faculdade, eu não ficava com quase nada. E eu morava bem distante do centro da cidade, eu gastava quase todo o meu dinheiro com táxi. Foi aí onde eu conheci a maquiagem, comecei a maquiar, fazer bicos por aí para ajudar nas minhas despesas também. E na faculdade, por causa de alguns problemas que eu tinha internos eu tive que começar o meu canal. Comecei o meu canal, mas eu sentia muito vergonha. Tipo, eu me arrependo porque naquela época eu não... eu já estaria longe. Eu comecei meu canal. Na época que eu comecei eu comecei meu canal. 2014 eu comecei, depois de um tempo eu comecei o Facebook e Insta. Não, Facebook só. Comecei aí, foi a primeira a começar. Depois de um ano a seguir, em 2015, eu comecei meu YouTube. E eu sentia vergonha. Onde eu estaria? Estou a contar, mas deixar tudo aqui. Eu comecei o meu YouTube. Depois de começar o meu YouTube, eu fiz alguns vídeos, depois parei por vergonha, porque eu comecei a ser coaçada. Começaram a me rir, vou usar esse termo, nos meus colegas da escola. Meus colegas da escola começaram a rir, meus colegas da faculdade, mas mesmo assim, eu ia, mesmo com vergonha. Tive que mudar o nome da minha página, meter nomes que ninguém conhecesse, mas depois do processo, depois de começar a ganhar certa notoriedade, conheci o meu esposo. E antes de conhecer o meu esposo, antes disso eu tive 1, 2 ou 3 namorados, e um deles conheci já na faculdade, se fez já de bom moço. Eu comecei a crescer na empresa onde eu estava, já ganhava um bom dinheirinho. Comecei a juntar o dinheiro para comprar um carro. Toda apaixonada, dou já 295 mil kwanzas no meu ex. Ele compra um carro de 400 mil e come todo o dinheiro. Depois de me comer todo o dinheiro, quase todo, começou a ficar indiferente, já não queria atender meus telefones, começou a me tratar mal, começou a me atrair, e eu perdoei a primeira vez, perdoei a segunda vez, a terceira vez, como eu já estava bem consciente da traição e do roubo, e ele era um namorado, e eu estou a encurtar bué, mas se vocês depois querem ver outras partes, ou querem que eu explique melhor com mais detalhes certas coisas, vão perguntando aí, eu vou mesmo contar. Em outros podcasts ou em outros vídeos. E esse meu ex era apresentado, tinha dado bebida e tudo. Eu conhecia, toda a família dele me conhecia. Tinha dado bebida e tudo. Fez a apresentação que nós chamamos em Angola. Mas como as mentiras e traições eram demais, fui reunir com a mãe dele. Disse: mãe, eu te amo muito, eu quero mesmo ser tua filha, mas com essas mentiras, traições, me roubou. E ele tinha... O carro já não aparecia. Depois de tanto pânico que eu fiz, pânico, ela pegou um dinheiro, que comprou um calhambeco. Até hoje esse carro existe, não anda.
comprou um calhamão que eu trouxe, andou só um bocadinho o carro, depois começou com os problemas, com o problema. Foi nesse processo com conheci meu esposo. Eu estava em Cacos, machucada, cheia de complexos, ferida por meu ex que me roubou. Eu disse, eu não quero relacionamento. E ele veio com um passe assim, calmo. Quem conhece meu esposo sabe, calmo, doce, foi entrando e penetrando. Ele foi entrando e penetrando na minha vida de forma tão leve que depois eu decidi dar uma chance para ele. Ele me ajudou a superar muitos problemas que eu tinha. E ele começou a me ajudar a resolver os problemas do carro. E o carro ficou bom, andou um pouco, mas só andava com ele porque o carro, eu pedi um carro automático e como o carro manual é mais acessível, ele comprou um manual e eu não conduzia carro manual e até hoje não quero conduzir. Tipo, ficou já mesmo algo meu, por causa desse ranço que eu tenho com esse carro, eu não conduzo manual, por causa disso. Esse carro até hoje existe, não conseguimos vender, anda aí parado. Andou só um bocadinho. Por isso que eu só para vocês perceberem porque que eu trabalho com mulheres, porque que eu alavanco mulheres, sabe? No meio disso tudo, com a ajuda do meu esposo, com formações, com mentorias, com autodescobrimento que eu fui fazendo, eu comecei a me melhorar. E eu fui saindo dessa menina que passou por isso tudo e eu comecei a me tornar uma mulher. Comecei a me estruturar, comecei a me afirmar. O meu esposo ajudou muito, foi uma peça muito importante para a minha autodescoberta, para que eu me descobrisse, para que eu soubesse o que eu quero fazer, como eu quero ser. E quando eu me tornei melhor, eu comecei a expor isso também nas minhas redes e começou a chamar a atenção de pessoas para que eu me tornasse mentora de mulheres. Então, depois disso tudo, o carro anda aí, conheci meu esposo, amor, e eu comecei já a fazer formações e mentorias. E numa dessas formações que eu fiz foi a Escola dos Noivos, que eu disse ao meu esposo, na época era meu namorado, que queres realmente que a gente funcione e dê certo, vamos fazer essa formação. Fizemos a formação juntas. Depois disso eu contei para ele toda a minha vida, todo mundo que eu namorei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, onde que eu fui, onde que eu não fui, quem eu conheci, quais são os problemas, todos os meus segredos, literalmente meu esposo sabe, porque eu contei para ele. Eu decidi começar uma nova vida, a partir daquela fase, com clareza. Ele disse, queres essa mulher assim, cheia disso? Já passou por isso, ele disse, eu quero, eu estou disposta. Começamos uma jornada juntos. Ele me pretendeu por 1 ano, namoramos 9 meses, noivamos. Depois de 8 meses estávamos casados, tipo, 9 meses de namoro, 8 meses de noivado, casamos. E nosso plano era viajar ao mundo, fazer um monte de coisas, mas 1 mês depois descobrimos que estávamos à espera do Amaury. Tivemos o Amaury e 1 ano e 6 meses depois do Amaury descobrimos que temos o Azaf e hoje estamos aqui. Treinamos mulheres, mentoreamos. Por que treinar mulher? Por que mentorear mulheres? Eu sei de onde eu estou a vir, sabe? Eu passei fome, passei por pobreza, tive muitos complexos, sabe? E eu já tive namorados que me traíram. Um dos meus namorados me deixou para ficar com uma menina que era de tom mais claro que meu, porque ele gostava de mulheres mais claras. Ele disse assim para minha cara: eu só fiquei contigo porque você é muito linda, sabe? Mas eu sempre gostei de mulheres mais claras. Só fiquei contigo porque você é muito linda. O outro me deixou porque não tinha revelação. E assim, eu sempre deixei que me deixassem, tipo, para não me arrepender. Eu não gosto de me arrepender das coisas, então... O único que eu deixei mesmo foi aquele aí do carro. Então foram esses que eu namorei. E o meu esposo veio e foi luz para minha vida. Por isso que eu amo e admiro muito ele. Então eu sei o que é ser deixada, eu sei o que é ser traída. Eu fui traída 3 vezes. 3 vezes. Esse meu ex, houve uma vez que eu disse: olha, por favor, eu estou sem saldo, envia-me saldo. Ele disse: não tenho dinheiro. Porque essas traições dele eu descobri. Mexendo no telefone dele, eu encontrei que naquele mesmo dia que eu pedi para ele saldo, ele enviou saldo para uma amante. Não sei se o nome era amante, mas pronto. Então eu sei o que eu estou a falar. Eu sei literalmente o que eu estou a viver.
foi resposta das minhas orações, sabe? Durante muitos anos eu não imaginei que eu estaria numa casa como essa, que eu iria casar, que eu seria feliz. Eu sempre acreditei, mas com um pouco de dúvida, que eu conquistei meu esposo, eu conquistei a mulher que eu sou hoje. Eu tinha medo de ter parto normal, literalmente. Eu tive cesariana e parto normal, eu passei por essa experiência. Então eu sei o que eu estou a falar. Eu não estou a vir ensinar para minhas mentoradas só teorias. Eu fiz formações e para além de fazer formações, eu vivi na pele. Deus me fez viver na pele tudo que eu ensino para que eu tivesse propriedade. Se for para falar de traição, vamos falar. Eu já encontrei mensagens, eu já encontrei fotos obscenas, eu já encontrei fotos de mulheres dentro do quarto do meu ex, com roupas inadequadas, e eu perdoei isso. Depois ele me traiu, e depois me traiu de novo. Eu sei do que eu estou a falar. Eu já passei fome, eu já perdi quem eu amava, eu já perdi um ex também. Eu sei do que eu estou a falar. Eu tive uma cesariana e lutei para ter um parto normal. Eu sei do que eu estou a falar, sabe? Por isso, melhor versão. É melhor versão porque eu trabalhei muito. Eu tive que abrir mão daquela mulher que eu era. Eu tive que vencer os problemas que aquela mulher tinha para chegar e ser a mulher que eu sou hoje. Hoje eu vivo... Sabe o que é na minha província? A minha província é tipo uma província esquecida do meu país. Eu viver do digital, eu trabalhar com digital, eu tenho um canal no YouTube. Eu sei do que eu estou a falar. Igreja, eu já fui ferida por igrejas. Nem vale a pena falar porque muita gente vai saber. Eu sei do que eu estou a falar. Não foi fácil chegar onde eu cheguei. Eu falo toda a minha história com muita alegria, eu rio, eu brinco. Mas eu sei do que eu já vivi. Eu sei do que eu já passei. Amizades, eu já fui ferida por amigas. Como eu já venci, eu perdi essa pessoa, nem vou falar o que aconteceu. Mas eu já fui ferida, literalmente, por amigas. Eu sei do que eu estou a falar. E olham bem, eu ainda vou conquistar mais. E vocês, e eu partilho isso aqui convosco para inspirar vocês. Não pensam que eu quero mostrar que eu sou melhor, que eu tenho mais, que eu sou excelente. Não. É para inspirar vocês. Se eu passei por isso e eu cheguei aqui, sabe? Para gostar, eu nem contei. Vou abrir parênteses no meu cabelo. Eu desfrizei o cabelo, desfrizei o cabelo. Quando eu perco a minha mãe, a título tipo como se fosse uma resistência, como se fosse uma expressão, eu corto o meu cabelo todinho. 2015, janeiro de 2015. Janeiro? 2014. Só sei que depois de eu perder a minha mãe, acredito que é 2015. Sim, uns meses depois, estávamos indo de férias com a minha irmã para a Namíbia, com a minha família toda na minha irmã. E uma noite eu cortei, minha irmã já era crespa, eu decidi cortar meu cabelo como se fosse Hoje eu percebo que era o meu corpo, que era eu clamando, sabe? E fiquei crespa, eu tenho um cabelo lindo, crespo, grande. Por estar a me descobrir nesse processo de descoberta, quando eu tive o meu filho depois de 3 meses, eu achei que eu seria mais respeitada, mais aceita, mais posicionada se eu fosse lisa. E lá fui, taquei produto no meu cabelo. Eu fiquei assim por 1 ano, mas bem satisfeita. Depois desse 1 ano, eu vi que o que eu amo é o cabelo crespo. E que, tipo, eu achava assim, eu só serei bonita se eu for lisa. Eu só serei respeitada se eu for lisa. Eu só serei aceita se eu for lisa. Eu só vou ter tudo que eu quero se eu for lisa. Eu só terei amigas se eu for lisa. Eu só serei respeitada se eu for lisa. A minha pele só vai ser bonita se eu for lisa.
Sério, eu desfilizei o cabelo. Demorou para mim entender que eu fico mais bonita crespa, eu me amo crespa, para aceitar o meu cabelo tal como ele é, para amar o meu cabelo tal como ele é, para estar feliz com o meu cabelo tal como ele é. Tudo isso foi um processo. Não nasceu assim. Foi um processo. Eu vivi na pele. Eu tive que passar por isso. Eu tive que sentir isso. Eu tive que sofrer certas mazelas para hoje, tipo, eu consigo falar de todas as áreas da minha vida, porque primeiro eu tenho formação em muita coisa, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e segundo eu vivi muita coisa. Eu não me denomino mentora de mulheres por achismo. Eu consigo mesmo tirar uma mulher de um ponto A e ponto B, eu já fiz isso várias vezes. Não é porque eu sou a melhor, mas porque Deus me permitiu viver isso, Deus me deu sabedoria e continua me guiando, porque quem é minha mentorada sabe, em cada uma das minhas mentorias, eu ouro, eu peço direção divina, eu peço sabedoria divina, eu peço que Deus me guie para que eu consiga trazer transformação para essas mulheres, para que eu consiga agregar para a vida dessas mulheres. Não foi da noite para o dia. E não é só porque eu sou a excelente Gloriana Mwanza. É Deus. É Deus. E hoje eu agradeço a Deus por me permitir viver isso. Ah não, Gloriana, você vai agradecer. Eu agradeço mesmo. Eu agradeço a Deus. Se Deus não me permitisse viver isso, eu não estaria aqui. Eu não teria propriedade para falar para vocês. Eu iria contar o quê? História de outras pessoas, ideia de outras pessoas, achismo de outras pessoas. Foi preciso Deus me permitir viver isso, para que hoje eu viesse e contasse para vocês. Gloriana Mwanza passou por isso. Não era isso que eu planejei para o primeiro podcast. Eu já contei toda a minha fase da história, lutei resumir ao máximo. Então, por isso que é a melhor versão. Hoje eu sou a minha melhor versão, a melhor versão que eu podia viver. E a cada dia eu luto ser e fazer melhor. Ao longo dos podcasts eu vou trazer convidados. Eu quero trazer o meu esposo, eu quero trazer algumas mulheres que eu admiro, algumas personalidades que eu realmente admiro. Eu vou trazer para o meu podcast. E é isso que eu trouxe. Eu queria primeiro poder contar a minha história para depois trazer várias histórias de superação aqui. E para além de trazer histórias de superação aqui, claro, nesse meu podcast, eu vou trazendo conteúdos aleatórios, perdão. Eu vou trazendo conteúdos aleatórios e também vou depois partilhar aqui sobre como ser a vossa melhor versão. Eu estou sempre olhando para baixo porque eu estou aqui falar para vocês e eu estou apontando para que eu não me esqueça. Então eu sempre prometi que um dia trazer a minha história. Deus permitiu que eu trouxesse hoje, mas ainda faltam alguns pontos da minha história. Com o tempo vocês vão ir sabendo, nós vamos ir abrindo, vamos ir esmiuçando. E é isso. No próximo podcast estaremos aqui, então, só a título de... Talvez como é que esse podcast é bem real. Não há cortes nem nada. Só a título de pedir para vocês, partilhem esse podcast com mais pessoas, subscrevam o meu canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para o YouTube avisar-te quando tiver conteúdos novos. Esse trabalho é importante para mim, esse é o meu trabalho e eu quero crescer com isso, eu quero viver disso, eu quero agregar mais conteúdos para a vida de vocês. Para isso eu preciso de passar mais tempo aqui, e eu só vou conseguir passar mais tempo aqui se isso se tornar oficialmente só o meu trabalho. Então, por isso é importante, partilha, coloca like, subscreva, ativa as notificações. Teremos mais podcasts aqui. Podcast melhor versão. Beijinhos e até o próximo.